Deus seja louvado pela sua presença. É uma imensa alegria poder saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, nesse ministério que leva o nome de Cristo à frente. Que Deus seja louvado. Agradecer o pastor Bill e sua esposa por estarem abrindo a oportunidade para nós relembrarmos algo muito importante com você nessa noite. Como o Delano já apresentou a nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre a família, sobre a restauração do altar. Deixa eu apresentar para vocês a minha família. Aqui sou eu, o Miguel, o Pedrinho e a Marni, com N de navio, Marni. Eu moro em Joinville, sou pastor há 23 anos e nesses últimos meses eu tenho dedicado o meu ministério para trabalhar com as novas gerações. Amém. Eu tenho percebido que nós estamos vivendo um momento muito difícil e um momento muito peculiar na história desse mundo. E quando eu olho para essa cena aqui, os meus filhos, Miguel tem 5 anos, o Pedrinho vai fazer 3, e olhando para como está esse mundo hoje, eu me pergunto, o que eu posso fazer para garantir não apenas a segurança física, não apenas a manutenção física, mas também a segurança e a manutenção espiritual da minha família. Sabe, amados, é muito importante nós entendermos que existem algumas coisas em nossa vida que precisam ser restauradas. Quando Elias estava enfrentando um grande dilema, juntamente com o povo de Israel, que havia deixado os caminhos do Senhor, e eles estavam ali agora diante dos profetas de Baal. Quando Elias termina de ouvir toda aquela ladainha que os profetas de Baal tentaram fazer, e chega a sua vez, o texto sagrado diz que Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, amém? Amém. Ele restaurou o altar que estava quebrado. Elias toma as 12 pedras, aquelas pedras que representavam o povo de Israel, as tribos de Israel, e ele então restaurou o altar do Senhor. Eu queria saber, será que a família, ela nasceu para ser eterna? Sim ou não? Sim ou não? Quem instituiu a família? E se Deus instituiu, é para ela ser eterna? Sim ou não? É lógico. A família é a instituição sagrada mais antiga que existe. O problema é que, eu esqueci de passar. O problema é que o eterno, ele, infelizmente, tem se tornado cada vez mais temporal. Aquilo que era para ser eterno tem se tornado nesses nossos dias algo que as pessoas trocam como se troca de roupa. Verdade. Sabe, queridos, de cada 12 casais, 6 casais estão passando uma crise no seu casamento. 2 casais apenas estão felizes e 4 estão se separando. Infelizmente, o IBGE revela para nós que o número de divórcios aumentou consideravelmente nos últimos 10 anos. 55% dos casamentos, infelizmente, eles acabam. Aquilo que era para ser um conto de fadas, aquilo que era para ser algo maravilhoso, infelizmente, ele vai se deteriorando. Infelizmente, desses 55% que terminam, 69% tem crianças menores de 10 anos. A cada ano, no Brasil, 100 mil crianças são obrigadas a encarar o desafio da separação dos pais. Repita comigo: eu quero a minha família diante do Senhor. Amém? Então diga com ênfase: eu quero a minha família diante do Senhor.
Nós não podemos perder para o inimigo. Nós não podemos permitir que as nossas crianças continuem passando por essas crises. Vocês já perceberam quantas crianças enfrentam problemas? Eu sou educador, eu sou professor. E a cada semana em sala de aula, eu vejo alunos com problemas, transtornos. Crianças de 12 anos com depressão. O que está acontecendo? Onde é que nós estamos errando? E sabe qual é a consequência dessas separações, infelizmente, no futuro? 66% dos jovens acabam abandonando a igreja após o final do ensino médio e da faculdade. Misericórdia. É um número muito alto. Isso quer dizer que de cada 100 jovens que frequentam a igreja, 66 vão deixá-la quando terminarem a escola. Já pensaram nisso? O que acontece que o mundo é tão atrativo? O que acontece que as pessoas têm deixado? Foi feito um estudo. E esse artigo foi publicado naquele site ihunicinos.br. A maior parte dos abandonos está relacionada a mudanças na vida, o que podem também fazer supor uma certa superficialidade na aproximação da fé. A comunhão com Deus não está passando do teto. As crianças vêm para a igreja, o jovem vem para a igreja, eu venho para a igreja, mas eu acredito apenas que o meu relacionamento com Deus é isso aqui. E quando o culto acaba, o que acontece comigo? Eu volto para a mesma como eu estava? Será que eu estou falando para alguém que a fé está superficial? É isso que tem acontecido. Os nossos jovens estão abandonando a fé porque não enraizaram a sua fé. Aquela raiz fraquinha que vem um vento e derruba. Sabe, meus amados, eu quero ir já para a conclusão das minhas palavras, trazendo essa pergunta para você. Como estará seu lar daqui a 10 anos? Onde você quer estar com a sua família daqui a 10 anos? Será que não existem coisas que você pode fazer para que a sua família possa estar em pé daqui a 10 anos? Porque antigamente as famílias eram assim. Mas hoje, infelizmente, as famílias estão assim. Antigamente as famílias gastavam tempo louvando ao Senhor, orando juntas, participavam de uma refeição. Quanto tempo você não toma uma refeição com a sua família? Todos ali? Quantas vezes na semana você consegue reunir a sua família para conversar acerca das coisas do eterno, das coisas que realmente interessam, das coisas que realmente vão fazer a diferença na sua vida? O nosso inimigo, ele não brinca em serviço. E ele tem percebido que alguns instrumentos que estão à nossa disposição todos os dias, ele tem usado para nos atacar. E eu quero aqui apresentar rapidamente alguns para vocês. Internet, games, programas de TV e cinema, entretenimento. Foi feito um estudo que mostra a triste realidade que está por trás das programações, que antigamente era apenas na televisão, mas hoje nós carregamos o tempo todo em nossas mãos. Infelizmente é isso que acontece. A influência da mídia, dos programas de televisão, é como se eles saltassem de uma tela e tirassem os nossos pensamentos, ou mudassem os nossos pensamentos.
a revista Veja em 1997. Gente, isso aqui é de 97. Olha só. Uma semana no vídeo. 1.145 cenas de nudez, 276 relações sexuais, 72 palavrões, 707 brigas e facadas e 1.940 tiros. Isso em 1997. Se bobear, hoje, em um dia ou dois, nós vamos encontrar isso e muito mais nas séries que nós temos assistido, nos filmes que temos assistido, nos clipes musicais que os nossos filhos têm visto, nos jogos de videogame, onde enaltece aquele que é bandido, aquele que é mais forte. E o que falar das redes sociais? Hoje em dia as famílias, elas não se reúnem mais para conversar. Elas se reúnem para assistir o Pantanal. As famílias não se reúnem mais para conversar acerca de como foi o seu dia. Como é que está o seu projeto? Filho, como é que você foi na escola? Elas se reúnem para discutir o Stranger Things. Nós estamos vivendo, meus queridos irmãos cristãos, um momento muito peculiar na história desse mundo. E se nós não tomarmos uma atitude muito rápido, nós vamos perder a nossa família. Por semana, o Eterno nos dá 168 horas. Para o rico, para o pobre, para o branco, para o preto, para o culto, para o inculto, todos têm 168 horas. E um estudo geral demonstra que dessas 168 nós passamos 55 dormindo, 14 comendo, 30 estudando, 25 em entretenimentos, 18 horas livres, natação, futebol, tênis e outras coisas, 24 horas nos jogos e no celular, e apenas, pasmem, e apenas 2 horas por semana na igreja. E aí sabe o que a gente quer? Que nessas 2 horas que nós passamos na igreja, o nosso filho, ele cresce espiritualmente. E aí nós fazemos o que? Nós transferimos aquela responsabilidade que é nossa como pais para a igreja. E se a igreja não faz o papel dela, nós falamos mal da igreja. A igreja não tem o papel de educar espiritualmente o seu filho. Esse papel foi dado por Deus para você. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Você pai, você mãe, vó, tia, você que é responsável por alguém, não transfira esse papel que é seu para a igreja, porque o Eterno vai cobrar de nós. Apenas 2% das famílias cristãs estão realizando o culto doméstico. E tem gente aqui que nem sabe o que é culto doméstico. O que é culto doméstico? Culto doméstico é a restauração do altar. É quando você encontra um horário em que você está com a sua família, aquele horário em que estão todos em casa, e naquele horário todos vocês se reúnem, não para discutir Stranger Things, não para discutir Pantanal, mas para discutir as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Sabe, meu querido, eu quero desafiar você nessa noite a procurar na sua casa, a desenvolver na sua casa 4 valores que só podem ser aprendidos lá. O primeiro valor é o respeito, depois vem a obediência, depois a reverência e o domínio próprio. Não fique cobrando do seu filho uma reverência dentro da igreja, se ele não conhece Deus dentro da casa dele. Deus tem que estar dentro da nossa casa, amém?
O eterno tem que estar na nossa casa. Lembra daquela musiquinha? Se na família está... Continua. É feliz o lar, é feliz o lar. Conhecem essa música? Ela tem que ser uma realidade todos os dias. Porque esses valores nós só aprenderemos em casa. Você quer ter um filho obediente na palavra? Não transfira isso para a igreja. Essa responsabilidade é sua. A igreja apenas serve para reforçar isso, para reproduzir aquilo que você está fazendo. Sabe, meu amado, eu estou com um probleminha com esse negócio aqui. Pode passar aí para mim manualmente, por favor. Coloca aí. Isso. O exemplo dos pais é algo que não pode ser discutido. As palavras ensinam, o exemplo arrasta. As palavras têm um poder muito grande. Mas sabe qual é o maior sermão que o seu filho pode escutar? É a sua vida, pai. É a sua vida, mãe. O maior legado que você pode deixar para o seu filho não é a sua empresa, não é a sua conta no banco, nem os seus cartões de crédito. O maior legado que você pode deixar para o seu filho é o exemplo. Quantas vezes o seu filho viu você ajoelhado em casa orando por ele? Quantas vezes, eu digo isso por experiência própria, quantas vezes eu acordava de madrugada para ir ao banheiro e via meu pai e minha mãe orando por mim na sala de casa. Isso é um exemplo muito forte para mim. E eu tento reproduzir isso junto com os meus queridos, junto com os meus filhos. Eu quero encerrar com esse texto. Pode passar. Esse texto ele fala muito forte ao meu coração. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Não é o Paiva que está dizendo, é a palavra do Senhor. Só que, assim como o inimigo tem os seus instrumentos, que tem trazido idolatria para dentro da nossa casa, o Eterno também tem a sua arma, amém? Pode passar. A arma do Eterno é a Bíblia, é a palavra do Senhor. A Bíblia tem que ser o primeiro manual da criança. O que Provérbios fala? Ensina a criança no caminho, e quando ela for velha, ela pode até dar uma escorregada, mas ela o quê? Não vai se desviar não, não vai se esquecer não. A Bíblia precisa ser o primeiro livro, a arma do Senhor, não só na vida do seu filho, na sua vida. Quantas vezes você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é ver o seu WhatsApp, é ver o seu Instagram, quantas curtidas você ganhou naquele Reels, naquela foto, sendo que a primeira coisa que você tinha que fazer era agradecer ao Eterno e estudar a sua palavra. A Bíblia tem que ser o primeiro manual da criança. Pode passar. Nós estamos aqui nessa noite, Delano e eu, com o propósito de auxiliar essa comunidade cristã a continuarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E nós estamos então apresentando para vocês a Bíblia Ilustrada para a Família. É uma coleção de 6 manuais, recheada, pode passando, recheada de 400 histórias da Bíblia, onde o seu filho vai desenvolver essas características através das histórias do Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho a Bíblia na minha casa. Eu sei, eu também tenho. Mas se nós tivermos algo que seja lúdico, que seja atrativo, e que tenha a linguagem própria delas, vocês não acham que elas vão aprender muito rápido? Por que elas não querem desgrudar do celular, dos videozinhos do Cocomelo e outras coisas? Porque tem a linguagem deles, pode passar. Então nós queremos apresentar para vocês nessa noite esses 6 volumes, com mais de 400 histórias, quase 1000 páginas ricamente ilustradas, onde você vai poder
contar antes de dormir uma história para o seu filho. Já pensou? Quase 3 anos sem repetir uma história. Todas as noites contando uma história. Já parou para pensar como a sua família vai crescer espiritualmente? Não são apenas os seus filhos que vão ganhar com isso, você também vai ganhar com isso. Porque se na família está Jesus, é feliz o lar. Pode colocar, por favor. Deus não quer ver sua família reunida apenas na igreja. Deus quer ver sua família reunida no céu, amém? Amém. Você vai receber um papelzinho agora. Algumas pessoas vão nos ajudar a entregar. Um por família. Se você quiser conhecer mais esse material e quiser receber a visita do seminarista na sua casa, sem compromisso, você preenche esse papelzinho e no final do culto nós vamos receber. E vamos ter a alegria de estar na sua casa orando com você, conhecendo a sua história cristã, a sua história de conversão e auxiliando vocês, através desse material, a restaurar o altar da família. Sabe, meus amados, é nosso papel a cada dia restaurar aquilo que foi derrubado. Por favor, não vamos permitir que o inimigo continue vencendo batalhas dentro da nossa casa, mas vamos permitir que o Senhor seja o grande vencedor todos os dias. Por isso, repita comigo: eu quero, eu aceito, eu recebo a bênção do Senhor para a minha vida e para a minha família. Feche seus olhos. Pai eterno, nosso querido Deus, humildemente nós imploramos a tua bênção para as famílias desta comunidade. Que eles recebam o poder e o calor do Espírito Santo. E que o inimigo não tenha mais poder na vida desses teus filhos. Que ele seja repreendido todos os dias. E que a partir de hoje, quando nós nos reunirmos, que não seja mais para discutir o Pantanal, que não seja mais para discutir séries e filmes, as novidades, mas que seja para conversar da nossa vida, para conversar da tua palavra. Continue abençoando o ministério do pastor Bill, da sua esposa. Continue, Pai, abençoando ricamente essas pessoas, espiritualmente, financeiramente, mas sobretudo, Pai, que a partir de agora, a partir dessas palavras, a partir da instrução que o Senhor nos deixou através do texto sagrado, nós possamos cuidar mais dos nossos, especialmente dos da nossa casa. Eu imploro estas bênçãos para a continuação desta programação também, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, meu amado.